Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live do Farmácia Update. Em breve a gente vai receber a doutora Heloísa. Bom. Oi, Júlia. Oi, pessoal. Oi, Heloísa. Sejam bem-vindos. Boa noite. Mais uma live do Farmácia Update. Nós vamos hoje falar sobre dose unitária, como fazemos, uma experiência rica. Sejam muito bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui. Nossa convidada já está aqui com a gente. Eu tenho alguns recadinhos para dar antes de chamar ela aqui para bater um papo. Pessoal, boa noite, muito bom ter vocês aqui. Vou dar alguns recadinhos então enquanto a gente começa a nossa live. Daqui a um minutinho nós vamos falar. O nosso site ele está sendo atualizado, o site Farmácia Update, mas tem lá uma novidade para vocês, o curso inteirinho sobre avaliação de tecnologias em saúde. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem esse curso, é um curso completo, com muitas experiências, com vários colegas de referência na área. Ele é voltado para a farmácia hospitalar, para a farmácia clínica. Vamos falar de avaliação de tecnologias, de uso de evidências na prática clínica. Já está lá disponível. O pessoal que está inscrito nem precisa se inscrever de novo, é só entrar e desfrutar de todo o conteúdo que está lá. Então, estou muito feliz de falar isso para vocês hoje. Aproveitem, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, é um curso gratuito com a chancela da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, com a chancela da SBRAF. Então, vai ser muito bom ter vocês fazendo esse curso e dando esse feedback para a gente, porque uma das funções do Farmácia Update é justamente o update, justamente a atualização, trazer conhecimento, trazer informações ricas para a sua prática profissional. O jeito Farmácia Update de colaborar é justamente pensando em amparar as melhores práticas, as práticas de excelência nas farmácias hospitalares Brasil afora. Pessoal, nós vamos então aqui, já vou começar a chamar a Heloísa aqui para compartilhar a tela dela com a gente. Para isso, eu vou apresentando a nossa convidada. A doutora Heloísa Barreto é farmacêutica graduada na Universidade Federal do Paraná, é mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná também e especialista em farmacologia também pela universidade. É especialista em farmácia clínica pela SBRAF, pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, tem MBA de Gestão em Saúde pela Faculdade Pequeno Príncipe e atualmente é farmacêutica clínica do Hospital Pequeno Príncipe. Ela é docente do curso de pós-graduação Lato Sensu em farmácia clínica da Faculdade Pequeno Príncipe. Para mim é uma grande honra, porque eu e a Heloísa convivemos há algum tempo bem próximas, na gestão da SBRAF, há quase 10 anos, Heloísa? Passa muito rápido. A gente está aguardando aqui aparecer a telinha dela para poder a gente começar a conversar. E eu não podia deixar de fazer, Heloísa, eu acho que você sai e volta de novo e tenta compartilhar de novo, tudo bem? Porque você não está conseguindo compartilhar. É muito importante falar que amanhã é Dia Mundial da Segurança do Paciente. Amanhã é um dia muito importante e esse tema de dose unitária tem tudo a ver com segurança do paciente. E o tema desse ano, para o Dia Mundial da Segurança do Paciente, é profissionais seguros, pacientes seguros. Claro, por todo o contexto que a gente está vivendo com a pandemia, mas também esse tema aqui que a gente está falando hoje tem relação com isso. Embora não seja exatamente sobre um equipamento de proteção individual, mas é de todo o contexto. Quando a gente fala de profissionais seguros, estamos falando também da segurança do trabalho dele, da segurança de estar fazendo melhor para o paciente, de não ser interrompido ao estar preparando um medicamento, de cometer menos erros, de estar se sentindo mais seguro para trabalhar e para executar aquela tarefa. Então, dose unitária tem tudo a ver com isso. É muito importante a gente ressaltar que a segurança do profissional tem muito a ver com estar próximo, enfim,
estar tranquilo para se trabalhar. Está se falando muito agora na pandemia e sempre se falou, né, em cuidar de quem cuida, né? E a dose unitária também faz parte disso, né? É um processo de deixar todo mundo mais tranquilo com o processo de trabalho. Eu vou chamar a Elo aqui de novo. Estou muito feliz, temos aqui já bastante colegas aparecendo. Muito obrigada pela presença de vocês. Elo, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Que bom estar aqui com você, Elaine, e entre amigos, né? Com toda a gente conhecida aí que está entrando, né? É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, nesse bate-papo sobre dose unitária, né? E como você falando, antecedendo o Dia de Segurança Mundial, o Dia da Segurança do Paciente, né? E que, como você disse, tem tudo a ver falar sobre dose unitária. Elo, vamos lá. Eu ouvi um Tá dando pouquinho certo o baixo. áudio? Tá Agora dando tá certo o melhor agora. áudio? Tá melhor. Tá Uhum. melhor agora? Que Abaixou um bom. pouquinho, mas agora tá melhor. Vamos começar Que então bom. nosso bate-papo? Vamos. Posso agradecer o convite, Claro. né? E eu também queria parabenizá-la, você e todos os integrantes da equipe da farmácia Update pelo esse projeto, essa iniciativa muito legal, que nesse tempo de pandemia, né, vem contribuindo muito para o desenvolvimento da farmácia hospitalar e da segurança do paciente, né? Nós estávamos até conversando no hospital entre farmacêuticos sobre as lives e a gente fez até uma analogia, né? A live é aquela conversa do cafezinho, do congresso, da reunião científica, onde a gente fica conhecendo um pouquinho da vivência e da prática do profissional sobre aquele assunto, né? Então, eu achei muito legal essa iniciativa. Ai, Ela, tão bom, sabe? A gente fica até emocionado. Nós do Farmácia Update, eu vou aqui nominar, então, primeiro agradecer por toda a sua deferência ao trabalho, né? Para mim, eu estou só aqui, eu que dou a cara, né? Aqui para falar, mas nós temos uma equipe super aguerrida que está aqui com a gente, inclusive. Então, começar pelo Laboratório Cristália, pela confiança, né? E pelo apoio a esse projeto. Nós temos, então, Marcelo Sturaro e toda a equipe, Léo, né, a Fabiana, todo mundo muito envolvido, né, com o projeto Farmácia Update lá no Cristália, e a nossa equipe da agência 1702, estou falando do Valmir, do Guilherme, toda a equipe lá que nos dá apoio para que isso aconteça, né, para que o site esteja lá, para que o curso esteja disponível. Foi muito bom você falar para eu poder aqui, eles não gostam muito não, sabe, que a gente fale sobre o nome deles aqui, mas porque e a gente tem que reconhecer e agradecer imensamente. Eles estão aqui com a gente, muito obrigada. E são eles que fazem de fato isso acontecer. Eu só venho aqui mesmo para levar, né, todo o trabalho para vocês, para os colegas farmacêuticos. Obrigada, Elo. Obrigada por você ter aceitado. E aí a gente já vai começar a falar. A Marinei está aqui com a gente, né? Colega do Pequeno Príncipe, falando que você é top, e é mesmo. E vamos lá, vamos começar a falar. Você disse que, né, a gente pensando aí em toda a história, né, em tudo que aconteceu, para que a gente tenha dose unitária, hoje não é simples, né? Como fazer para implementar? E aí, eu gostaria que você relembrasse aos colegas, tem aqui estudantes também, que eu já vi, inclusive alunos meus, beijos para os meus alunos, e certeza que a gente tem mais estudantes aqui com a gente. Por favor, relembra para a gente qual é o conceito de dose unitária. Bom, antes de eu falar um pouquinho do conceito e que eu vou falar um pouco da dose unitária de um serviço, né, de um hospital. Então, deixar bem claro que tudo isso é um legado, né? Foi construído com diversas mãos, tem profissionais que estão lá, porque é uma história antiga, né? Tem profissionais que deixaram o seu legado, né? Então, eu falo aqui em nome de uma equipe de farmacêuticos. Então, eu queria primeiramente agradecer essa grande equipe pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo e parabenizar cada um de vocês e falar que aqui eu só estou representando todos vocês e até
falar da nossa coordenadora, Juliana Bassani, que nos proporciona, então, desenvolver um trabalho bom, um trabalho reconhecido dentro de uma instituição, tá? Mas então vamos lá, vamos falar agora do conceito, vamos falar de dose unitária. Bom, quando a gente fala em dose unitária, o conceito que a gente sempre utiliza é o conceito da RDC 67, né? Que fala que a dose unitária é a adequação da forma farmacêutica para atender uma prescrição, né? Garantindo dessa forma a sua qualidade e a sua rastreabilidade. Na RDC 67, ela traz um outro conceito que às vezes é um pouco confuso, que ela traz o conceito de dose unitarizada ou unitarização de dose, né? Então tem a dose unitária e a dose unitarizada. Na dose unitarizada, a gente faz a adequação da forma farmacêutica para atender doses previamente definidas. Então, qual que é a grande diferença da dose unitária e da dose unitarizada? É que na dose unitária eu tenho um medicamento pronto para ser administrado, tá? E quando a gente fala na dose unitária, e unitarização de dose, farmacotécnica adaptativa, né? Manipulação de medicamento, qual que é o profissional capacitado para exercer essa atividade? É o farmacêutico, né? Então, na dose unitária, o farmacêutico, ele se responsabiliza pelo preparo do medicamento. Então, quando o serviço de farmácia hospitalar oferece esse serviço dose unitária, e isso acoplado a um sistema de distribuição de medicamentos, a gente tem um sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária. Então, a gente fornece o medicamento, o preparo é centralizado na farmácia hospitalar e esse medicamento está pronto para ser administrado ao paciente. E eu acho isso muito importante, falando em qualidade e segurança, né? Principalmente quando você vai avaliar a estrutura para preparo de medicamento no serviço de saúde, ela é precária, a gente sabe que tem estudos que mostram, né? E quando esse preparo de medicamentos não é realizado por profissional capacitado e também não é realizado sob supervisão do farmacêutico, os estudos mostram que a gente tem maior risco de contaminação, maior risco de preparo inadequado, de doses inadequadas, maior risco de falha de segurança, de estabilidade e da falha de técnica de preparo também, né? Então, o que eu acho muito importante na dose unitária é que o farmacêutico está oferecendo um serviço, né, para a instituição, que é o preparo do medicamento e onde ele é profissional mais capacitado para isso. Muito bom a gente lembrar, e você citando, né, a referência, né, a resolução que vai nortear o trabalho, né? Tem alunos aqui e a gente mesmo na universidade, na época, né, de estudante, acho que a gente não dava muito bola para isso, né? Falava assim, nossa, às vezes eu não vou ler esse negócio, essa legislação. Eu lembro quando a minha professora falou para a gente ler a RDC 220 em sala de aula, eu quase morri. Boas práticas de fabricação naquela época, né? Já foi revogada. Na verdade, é isso que deve balizar o nosso trabalho dentro das normas legais, né? E técnicas para poder realizar o trabalho com qualidade, com segurança, como você disse. E aí, eu queria conhecer um pouquinho, né? Para você falar um pouquinho para todo mundo quem é o Pequeno Príncipe, né? O Hospital Pequeno Príncipe, o que, né, quem ele atende e como tudo começou, né? Assim, você falar um pouquinho para a gente da história. Posso um pouquinho antes de entrar no Pequeno Príncipe, toda essa história, falar um pouquinho por que é tão precária ainda as estruturas nos hospitais para dose unitária, né? Porque existe um custo envolvido, né? Para você desenvolver uma dose unitária, você precisa primeiro ter estrutura física de acordo com a legislação vigente,
né? Você precisa ter equipamentos, recursos humanos capacitados para que a farmácia desenvolva esses processos com qualidade e segurança. Então, para isso, assim, sem envolver muito para conversar de estrutura, mas minimamente a gente precisa ter uma área para fracionamento e unitarização de doses, né, e adequação de formas farmacêuticas não estéreis, uma área para preparo de formulações magistrais oficinais e uma área de uma central de misturas intravenosas. E aqui que a nossa maior falha na estruturação, pelo custo envolvido, é dentro das centrais de misturas intravenosas, de manipulação de medicamentos injetáveis, onde eu tenho que ter uma área limpa, eu tenho que ter equipamentos, capelas de fluxo laminar, e essa área tem toda uma estrutura de processos de manutenção disso, manutenção de equipamento, a validação da técnica séptica, a validação de limpeza, que isso também gera um custo, mas tem os seus benefícios também, né? Então, lembrando, e até para quem não conhece um pouco das histórias, as centrais de misturas intravenosas, elas foram inicialmente implantadas já há 50 anos, né? Na década de 70, final de 60, 70, nos hospitais norte-americanos, né? E o que motivou a implantação das centrais de misturas intravenosas foram os erros relacionados a preparo e administração de medicamentos e contaminação de medicamentos injetáveis. Foi isso que motivou. Então, esse preparo centralizado na farmácia hospitalar iniciou com a nutrição parenteral, quimioterapia, que isso é comum aqui, mas dentro dos outros medicamentos injetáveis, né, como os antimicrobianos, os analgésicos e antieméticos e os outros, não é tão comum a gente ver esse preparo centralizado, né? Então, queria chamar um pouquinho a atenção para as centrais de misturas intravenosas e falar um pouquinho dessa importância quando você falou da segurança, dos erros, a gente está falando de erros de medicação. Então, quando você fala do processo ou do ciclo do medicamento dentro dos serviços de saúde, a gente sabe que esse processo todo, ele é um processo muito complexo, né? Ele envolve diversas etapas, é um processo multidisciplinar, cheio de interface, e por isso que ele é passível de erros. Quando a gente fala do preparo do medicamento injetável, tem um artigo que eu gosto muito, que ele coloca todas as etapas do medicamento injetável dentro de um serviço de saúde, e dentro da etapa preparo, ele elencou 11 possíveis tipos de erros só durante o preparo, tanto relacionado à dose, ao diluente, à concentração, a volume, à troca de medicamento, como uma coisa que é muito importante que a gente tem que relembrar, a identificação dessa dose, o rótulo, né? A embalagem, as informações que contém, né? Que fala, quando a gente centraliza e prepara esse medicamento na farmácia, ali está descrito qual é o medicamento, qual é a dose, qual é o volume, qual é a concentração, o farmacêutico, né, que preparou ou que é responsável, o horário do preparo. E muitas vezes, quando você vai beira-leito, às vezes no posto de enfermagem, essas informações não tem dentro do medicamento preparado, né? Então, erros ali podem ser passíveis, né, de chegar ao paciente e ocorrer algum dano. E além desses erros na identificação, eles também citam os erros relacionados à contaminação do medicamento. Então, falha na higienização das mãos, falha na técnica séptica do preparo, né? Então, todos esses erros são possíveis dentro dessa etapa de medicamentos, do preparo do medicamento injetável. E o que eles citam? Se esse medicamento é realizado o preparo de uma forma centralizada dentro da farmácia hospitalar,
esses erros são diminuídos e ainda ele fala se esse preparo for automatizado, a gente tem uma chance também de minimizar esses erros. Então, mostrando que o preparo de medicamento é um ponto importante na cadeia terapêutica medicamentosa e que o farmacêutico, a farmácia hospitalar, assumindo a responsabilidade por isso, vem contribuir muito para a segurança do paciente. Muito bom, Elô. A Georgiana está aqui pedindo para repassar o artigo. Eu vou te pedir para enviar e a gente colocar no site Farmácia Update, viu, Georgiana? A gente coloca lá e avisa todo mundo nas redes e tudo mais. Com Elô, certeza, então a conta. gente envia. Você pode enviar para a gente? Vou contar um pouquinho da história do Pequeno Príncipe. Então, para isso, o Hospital Pequeno Príncipe, para quem não conhece, ele é um hospital, é o maior hospital pediátrico do país, né? Ele tem em torno de 370 leitos, 44 desses leitos são exclusivos para UTI. Nós temos alta complexidade, tá? E ainda nós atendemos mais de 30 especialidades médicas, tá? Dentro do Pequeno Príncipe. Então, nós somos um hospital especializado em pediatria e de alta complexidade, tá? E quando a gente fala de erros de medicação dentro da pediatria, se a gente já se preocupa num hospital geral com adultos, na pediatria essa preocupação ainda é maior, né? E por que que isso é maior? Porque os estudos mostram que a incidência de erros com potencial de danos em criança é 3 vezes maior do que em adulto. E são vários, e por que isso, né? Tem alguns fatores que contribuem para essa maior vulnerabilidade dos erros da criança, né? Da pediatria, e entre eles são 3 fatores que eu considero principais. Um, que é as diferenças farmacocinéticas e dinâmicas nas diferentes fases de desenvolvimento da criança. Um outro fator que eu acho muito importante é a alta variabilidade de peso na pediatria. Enquanto um adulto, ele tem uma variação de peso de 40 para 100, cento e poucos quilos, a criança tem uma variação de menos de 1 quilo até mais do que 100 quilos, né? Então, isso pode chegar em até 200 vezes. E um outro fator muito importante é a falta de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para a população pediátrica. Não é à toa que a criança, né, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como órfãos terapêuticos. Nós temos poucos medicamentos desenvolvidos para essa população e, com isso, o que nós farmacêuticos precisamos fazer e que é o nosso dia a dia, né? Adaptar as formas farmacêuticas desenvolvidas para adulto, e com isso, para nós, é muito comum o uso de medicamentos off-label e não licenciados na pediatria. É comum porque é a realidade, é o que nós temos, né? Então, eu acho que tudo isso culminou, né, com o Pequeno Príncipe, por ser o maior hospital pelo número de leitos, né, ter uma necessidade, né, buscar uma dose unitária e que essa adaptação dessas formas farmacêuticas, como é comum na pediatria, seja feita de forma centralizada por um profissional capacitado, né, mais capacitado para essa atividade, que é o farmacêutico. E essa história vem de longo tempo. Então, pelos nossos registros, atualmente, não tem nenhum farmacêutico que atue, né, que esteja trabalhando no hospital atualmente, que participou da implantação da dose unitária. Então, nós recebemos um grande legado, eu acho que foi um trabalho muito bom. Cada farmacêutico que trabalhou lá desde essa época, que agora eu vou falar
a data, né, que foi pelos registros que a gente viu lá no hospital, em 1996, mais ou menos, que foi implantada a dose unitária. Haja E história. então são mais ou menos 24 anos, né? Deu, tá certo? Parece que tá travando. Não, não, tô te ouvindo bem, é porque eu falei, haja história, né? Desde 96, Desde muita coisa, 96. muita história, muita experiência, né? Muita experiência, né? E claro que isso foi se adaptando e melhorando, porque todo o sistema de distribuição, ele nunca é perfeito, a gente sempre tem o que melhorar, né? Tem aquela melhoria contínua, né? Porque é tentar reduzir ao máximo aquele gap do mundo real para o mundo ideal, né? Que é a nossa realidade. Bom, então essa história veio desde 1996, foi um legado de vários farmacêuticos que fizeram um excelente trabalho, né? E, e a motivação para a implantação é a otimização de recursos, evitando desperdícios. Esses recursos, inclusive, de medicamento, porque na pediatria, como a gente utiliza a forma farmacêutica de adulto, a quantidade que a gente utiliza é só um pouquinho daquela forma farmacêutica, daquela ampola, daquele frasco, e com isso a gente tinha que enviar muitos medicamentos e o desperdício era muito grande, né? E a otimização de recursos também é de recursos humanos, porque você, na pediatria, o preparo às vezes envolve a reconstituição, a diluição e a rediluição do medicamento, né? Então, o tempo para o preparo da enfermagem é muito maior. E também da necessidade de muitas adaptações de forma farmacêutica. Então, esse foi a grande motivação para a implantação da dose unitária. E, consequentemente, a necessidade de redução de erros. E como a cadeia medicamentosa em um hospital pediátrico ainda é mais frágil ainda, né? Então, é necessário reduzir esses erros de medicação na pediatria. Então, para você ver como o Pequeno Príncipe já estava preocupado com erros de medicação, né? Desde aquela época. A Marilei complementou aqui falando do apoio, né, da diretoria, do diretor médico na época, pensando nisso, né, nos erros de medicação. Então, quando a gente fala da segurança do paciente, né, Sim, só o ano passado foi definido como um Dia Mundial da Segurança do Paciente, o dia 17. Algumas entidades já falavam, né, do Dia da Segurança do Paciente no dia 17 de setembro, era um dia internacional, e o ano passado, na 72ª Assembleia Mundial da Saúde, que ficou definido como um dia mundial, e a OMS passou a fazer campanhas, né, para a segurança do paciente. Mas ela é muito antiga, né? É uma preocupação, bom, da gente falar de Hipócrates, né? Primo non cere, primeiro não cause danos, tem Florence Nightingale, enfim, tem muita gente aí e é muito legal ver essa história dentro do Brasil, né? Ver um hospital preocupado em reduzir danos e otimizar recursos desde sempre. Hoje em dia, a gente falando de valor em saúde, de melhorar desfechos, de reduzir custos, e vocês já estavam fazendo isso há muito tempo. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo, né? Como que você falou que não tem muitos registros, isso é um pecado do brasileiro, né? A gente registra pouco. Então, eu aproveito aqui para falar do Prêmio Farmácia Update de Pesquisa. É uma grande oportunidade da gente registrar as experiências agora com a Covid, que é uma das categorias, e a outra categoria é justamente estudos farmacoeconômicos de utilização de embalagens seguras, né, enfim, de medicamentos. Então, são as duas categorias do Prêmio Farmácia Update, que vai, além de dar prêmios em dinheiro, também vai publicar um livro. Então, além de tudo, a gente vai registrar essas histórias e todo aprendizado, inclusive com a pandemia. Então, não deixem de mandar seus trabalhos. Então, vamos aproveitar e ouvir um pouquinho da Elô
Olha, eu chamando de Elo, viu? A doutora Heloísa, é aquela pessoa que é tão amiga que já... Elo vai ficar assim, porque senão eu vou me embolar aí para o resto da live. Como você disse, é o cafezinho do Congresso, e aqui, ó, já com 77 pessoas simultâneas com a gente. Conta pra gente como é que foi esse passo, assim, vocês começaram por algum, né, um escalonamento, um projeto piloto, como que vocês têm, assim, de história do que foi feito? Bom, o que a gente tem de registros, nós temos funcionários que trabalham lá até hoje, temos a parte diretores, médicos, enfermeiros, e que também comentam sobre isso, né? A implantação, eu acho que foi um esforço, tanto da diretoria, eu acho que teve também um apoio da enfermagem para isso, né? Também, pelo que a gente ouve dos enfermeiros falarem, como os enfermeiros apoiam o trabalho. Para eles, eles queriam que todos os medicamentos saíssem da dose unitária pela enfermagem, né? E com certeza foi um trabalho pioneiro e muito desafiador, porque você veja, naquela época, em 96, nós não tínhamos esse arcabouço legal para a dose unitária que nós temos hoje a 67 e nem a 33, que foi a que antecedeu a 67, né? Então foi realmente desafiador, foi um trabalho muito bem estruturado. E outra coisa, nós não tínhamos prescrição eletrônica. A segunda via da, do medicamento, né, da prescrição, ia para a farmácia, a via carbonada. Isso tinha que ser lançado dentro de um sistema que foi apropriado lá para isso, gerando as ordens de produção e as etiquetas de identificação. Então, realmente era um grande trabalho, né? E com certeza isso foi evoluindo, e a gente, à medida que vai evoluindo, ainda vê que precisa evoluir ainda mais, né? Mas isso foi evoluindo, entrou a prescrição eletrônica, entrou os protocolos de medicamentos, dos MAVs, dos medicamentos potencialmente perigosos, entrou a farmácia clínica, a diferenciação dos medicamentos com grafia e sons semelhantes, isso foi todo sendo estruturado e tendo melhorias dentro do processo, né? E atualmente, então, nós temos mais de 80% dos nossos medicamentos padronizados, eles são unitarizados, né, na dose unitária. E para isso, então, nós temos um quadro, né, na farmácia hospitalar como um todo, de 13 farmacêuticos e 56 colaboradores, seis estagiários. E ainda nós temos a residência multiprofissional, né, na saúde da criança e do adolescente, que nós contamos com 6 residentes, e a dose unitária é um dos campos da residência que eles passam. Então, nós falamos que nós produzimos atualmente, né, nós produzimos mais de 70 mil doses mês, são praticamente 2.300 doses dia, né? Então, a nossa dose unitária é o nosso centro neurálgico da farmácia, que funciona 24 horas por dia, 360 dias no ano, assim, intensamente. É muita produção, né? Então, essa é a nossa dose unitária. Simone, um beijo, a Simone Mahmoud aqui, que está com a gente. Ai, que bom, tá as três aqui, é tão bom. Mesmo que de longe, né? A Simone está aqui comentando, nossa, é muita coisa, né? Parabéns, porque quando a gente fala 13 farmacêuticos, 56 colaboradores, mas a hora que fala os números da produção, o quanto é de demanda, né? Realmente é muita, muita coisa mesmo. E aí, você trazendo, né, essa. Olha, a gente tem 80% da nossa, né, dos nossos medicamentos unitarizados. Eu queria que você falasse um pouquinho do como você enxerga o mercado brasileiro hoje, pensando, né, no que a gente tem de produtos no Brasil, como que se ele favorece ou desfavorece a implementação de dose unitária, pensando aí em quem está pensando em começar, em argumentar com o gestor de que gostaria de implementar.
Olha, então vamos falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, tá? Como eu estou falando de pediatria, o nosso mercado brasileiro, a gente já tem falta de medicamento desenvolvido para criança, né? Isso falando da falta do medicamento. Outra coisa da nossa realidade pediátrica, né? Falta de informação sobre o público pediátrico nas bulas de medicamento. Nós não temos isso. Até acho que foi o último estudo que buscando essas informações, eu li um estudo que foi publicado em 2009 e falou que apenas, um estudo do JAMA, né, que avaliou então o mercado americano, e apenas 40% dos medicamentos traziam informações para o público pediátrico. Então, nós temos falta de medicamento, falta de informação, né? E então, nossa realidade pediátrica é um pouco diferente. E mesmo aqueles que a gente tem, o que a gente precisa da indústria é que eles tenham a disponibilidade de medicamentos prontos para uso, que isso já venha preparado da indústria. Eu sei que na pediatria isso é um pouco mais difícil, mas se esse medicamento ele já vier na solução injetável, já facilita. Aquele que tem que reconstituir uma estabilidade, né, menor, também é mais difícil, porque a central de misturas intravenosas, ela é viável quando ela utiliza estabilidades estendidas, né? Porque o que garante a estabilidade do medicamento? A estabilidade do medicamento é quando ele conserva 90% das suas características com o mínimo risco microbiológico, né? Então, essa é a estabilidade do medicamento. Então, quando esse preparo é feito de forma centralizada, esse risco microbiológico ele diminui muito, ele reduz, né? E alguns estudos falam que até menos que 1% quando esse preparo é centralizado. Daí, com isso, eu consigo utilizar essa estabilidade estendida. E com isso, então, eu tenho mais viabilidade dentro da econômica dentro das centrais de misturas intravenosas. Então, se esse medicamento vem pronto para uso, facilita muito para a gente. E hoje em dia, quem trabalha com adulto pode dizer, mas nós que trabalhamos na pediatria, a gente tem muita dificuldade. Posso fazer um desabafo aqui, Elaine? Pode, Falando claro. assim do grupo farmacêutico? Estamos no Eu bate-papo. sei que a gente está vivendo um tempo de pandemia e que, claro, está tendo muita falta no mercado de medicamentos, mas mesmo fora da pandemia, a gente também está tendo falta de medicamentos essenciais, né? No final do ano agora, faltou gluconato de cálcio. E como que a gente conseguiu sobreviver a tudo isso, né? Através das farmácias de manipulação que conseguiram nos suprir, né? Então, é difícil essas rupturas, essas faltas que a gente tem dentro da indústria. Muitas vezes a gente fica sabendo dessas faltas quando a gente já está com o estoque reduzido, quando a gente já está precisando do medicamento. Eu não sei, ter uma comunicação mais clara, né? Ou quando a gente precisa repor o estoque, assim que a gente fica sabendo da falta. Então, eu acho que essa comunicação, essa parceria, precisa avançar um pouco mais. Assim, vendo lá do passado, já que nós estamos já há mais tempo nessa área da farmácia hospitalar, eu acho que melhorou, mas ainda nós precisamos avançar nisso, né? Então, eu queria só fazer esse desabafo que não sei se alguém da indústria, né, tá assistindo, né? Porque nós estamos De vendo registre, né? que precisa do medicamento ali na sua frente e nós não temos, né, como conseguir isso. Então, deixo aqui um desabafo que eu acho que isso é compartilhado, né, com outros farmacêuticos também.
Tem vários comentando aqui, Tela, beijo. Beijo para Pernambuco. Quando a gente, ela está falando aqui que é sua fã. Isso é uma coisa muito importante. Outras pessoas estão aí comentando, tem tanta gente comentando, tá super legal. E quando você traz isso, é bom a gente lembrar que quando a gente fala de farmacovigilância, né, e agora acabou de sair uma RDC de farmacovigilância para as indústrias, nós estamos falando de gestão de riscos do uso de medicamentos, né? Então, nós não estamos falando só de reações adversas, mas da gestão de riscos, e que comporta também a ausência dele, né? A falta de um medicamento é um erro de medicação não administrar um medicamento que foi prescrito, né? E isso pode acontecer por vários motivos. A Georgiana está falando aqui que você desabafou por todos eles. Bom, e aí, você falando disso, né? E já agora, como você falou assim, nós estamos falando da indústria, então, e os fornecedores? Vocês, então, têm algum, né? Como que é o processo? Há requisitos para isso, para vocês garantirem mais segurança nesse processo de abastecimento? Como que vocês fazem a qualificação de Bom, fornecedores? como todo o nosso processo, ele é todo padronizado, né? Porque quando a gente implantou a prescrição eletrônica, o médico prescreve e já sai, então, a ordem de produção lá na dose unitária. E todo o cálculo relacionado, né, a miligramas para volume do preparo já é feito pelo sistema. Então, a gente retirou, parametrizou todo o sistema informatizado para evitar cálculos, evitar, né, essas conversões de miligramas para ml. Então, isso é feito tudo de uma forma parametrizada através do cadastro do medicamento. Então, esse medicamento tem que seguir todo esse cadastro que a gente tem, né? Então, é toda essa forma padronizada. E, inclusive, nós temos, assim, como a gente tem 6 entregas durante o dia, a gente tem medicamentos que a gente prepara na dose unitária que tem baixa estabilidade, né? Então, a gente tem que garantir a estabilidade até o horário da administração. Então, esse medicamento que a gente vai comprar, por exemplo, ele tem que estar dentro da estabilidade que a gente utiliza, né, Ótimo. dentro do nosso processo. Então, como que a gente pode garantir isso, né? Então, sempre um novo medicamento ou uma nova marca ou medicamento fabricado por um novo fornecedor, ele tem que passar por um processo de avaliação. Há um tempo atrás, a gente incluiu uma nova forma de processo com parecer que é por fases, né? Nós temos uma fase documental, o próprio setor de suprimentos e compra solicita todos esses documentos, isso é avaliado e preenchido e é dado um parecer. Passou na fase documental, ele vai para, por exemplo, se é um medicamento que é preparado na dose unitária, ele vai para a dose unitária. O farmacêutico avalia, então, todas as necessidades, por exemplo, se ele precisa de refrigeração ou não, se ele é fotossensível ou não, porque tudo isso vai ter impacto no nosso processo, né? E a estabilidade, como é feita a diluição, qual é a concentração final após a reconstituição de diluição, porque tudo isso interfere na dose. E qualquer diferença de dose para a pediatria é diferença de dose, né? Então, a gente tem que garantir todo esse processo. Aí o farmacêutico faz essa avaliação e dá um parecer. E a gente também incluiu nesse processo a gerência de risco, uma avaliação de Ótimo. segurança. Então, a Marinei, que está aí, né, ela é a nossa gerente de risco, vai para ela e ela avalia, então, se tem notificação desse produto, se tem queixa técnica, se já teve notificação dentro dos nossos registros, né? Então, a gente faz uma avaliação documental, técnica e de segurança para esse medicamento.
Muito legal. Você vê vários processos integrados, né? Então, a gente está falando de uma simples compra de medicamentos. Eu acho que isso serve para pediatria, para adulto, né? Para a gente era sempre um desafio. Poxa, a gente tinha uma unidade de emergência, tinha que cuidar de um paciente com uma, né, uma úlcera perfurada, e dependendo do fabricante que a gente recebeu o omeprazol naquele, né, naquela compra, a gente não conseguia cuidar do paciente com a úlcera perfurada, porque não tinha como fazer V contínuo, né? Então, isso são coisas importantes, né, da gente avaliar, e por isso que o farmacêutico, ainda que ele não faça o processo de compra, né, que ele esteja dando parecer, que ele participe ativamente dessa, né, dessa análise. A Claudinha está aqui falando, Cláudia Sala, beijo para você, do envolvimento da Anvisa também, né, em fazer toda a discussão, aí voltando à história das faltas. E eu queria te perguntar, que a Georgiana levantou, né, já se falando todo esse trabalho, quantas capelas vocês têm e funciona 24 horas a dose unitária? A dose unitária funciona 24 horas, tá? Nós temos, porque a gente faz o preparo, é aquele ritmo que eu falo, ali é uma ordem de produção, sabe? Ali parece uma indústria, é produção. Você chega lá, é prescrição saindo o tempo todo, emitindo as ordens de produção, prepara, as doses vêm, são conferidas pelo farmacêutico e já são estruturados os relatórios de entrega, é feita a entrega. Nós temos 6 entregas no dia. Até porque, para você, quando a gente chega, por exemplo, chega às 7 horas da manhã, os medicamentos das 7 até às 11h59 já foram preparados e entregues. A gente vai preparar para o meio-dia às 14, entendeu? E assim por diante. A gente tem os horários, né? Uhum. Então, nós temos capelas de fluxo laminar só para a nossa dose unitária são 2 capelas de fluxo laminar, tá? Muito Sim, sim. bom. E aí tem o É, setor de quimioterapia que é separado, né? Claro, que é a quimioterapia toda separada, né? A nutrição parenteral, por um tempo, a gente preparava a nutrição parenteral lá no hospital, mas aí foi terceirizado esse serviço, né? E a gente focou mais na dose unitária. a Tati está perguntando se é só farmacêutico que manipula. Não, não. Quimioterapia é só farmacêutico que manipula, né? Na dose unitária, não. É sob Imagina, supervisão, né? O farmacêutico é sob responsável, supervisão. né? Mas toda dose preparada só sai da farmácia. Ela faz a conferência, faz a triagem e toda dose é conferida pelo farmacêutico, Muito né? bom. E você está É, falando da qualificação de fornecedor, né? A gente tem um controle de qualidade lá no hospital, que são as mães, né? Então, se por acaso muda a- o fornecedor e muda a cor da solução oral, aí aquele dia da mudança, o telefone da farmácia fica ligando, né? A mãe está perguntando que antes de ontem era branquinho e hoje é rosinha. Não trocou o medicamento? É esse o medicamento? olha que Né? ótimo. Então, É você empoderar a história de engajar o paciente pela sua própria segurança, né? Isso é muito legal. Você ter como parceiro do processo, né? Porque vai que foi uma troca mesmo, né? Isso é importante, né? A gente já evitou óbitos, assim, né? A mãe fala, oxa, peraí, tava dando no nariz a sonda, né? E agora tá conectando, na época que a gente tinha ainda equipes que conectavam, tá conectando na veia, é isso mesmo, né? E aí, opa, peraí, né? O que está acontecendo? Isso é ótimo, é bom você falar isso. Olha, muitas perguntas, viu, Elô? E então vou aproveitar aqui, porque a gente está indo para o nosso fim, né? Já estamos nos 13 minutos finais, porque o Instagram derruba a gente, se a gente não sair, bonito, dando tchau, ela vai e derruba a gente no meio da fala mesmo. Então, com eu queria te certeza. perguntar aqui, a Eukésia está perguntando como funciona o aprazamento das prescrições, se é realizado pela enfermagem, pela farmácia, já é padronizado, como que é? Não. O,
O aprazamento é já pela prescrição médica, tá? Então, é o médico que faz o aprazamento. Na verdade, quando ele prescreve, já saem os horários padronizados para isso, tá? E ele tem autonomia para alterar esse horário, tá? Então, o médico faz. Então, às vezes, quando a gente precisa alteração de aprazamento, a gente fala com o médico, tá? Para alterar essa prescrição. Então, tem a autonomia. Alguns medicamentos, por exemplo, que são de alto custo, para a gente centralizar os horários, a gente meio que padroniza os horários para manipulação, tá? Eu vi que veio uma pergunta que são vários horários ao mesmo tempo, mas não Isso. são vários horários. Você divide, nós temos 6 entregas durante as 24 horas. Então, não tem. E aquele paciente não vai ter vários medicamentos para aquele. Praticamente é mais do que por turno, né? É uma entrega menor do que uma entrega por turnos, querendo dizer assim. Não sei se eu fui um pouco confusa, né? Dentro das 24 horas, nós temos 6 entregas. Então, não é muito medicamento que fica no setor, é muito pouco. Tanto que a gente tem muito pouca devolução. Porque se o paciente teve alta, no próximo horário que a gente vai entregar, o sistema já avisa que ele teve alta e esse medicamento, às vezes, até já foi preparado, aí ele volta para a linha de produção, porque ele nem saiu da farmácia. Ótimo, aí eu vou aproveitar a pergunta, porque você falou do sistema, a Priscila está perguntando qual que é o sistema que vocês utilizam. Ah, a gente utiliza o MV. O MV. Antes de fazer aqui a pergunta da Gessara, eu vou cumprimentar o João, do time do Cristália, que é colega e que sempre divulga as nossas lives. Obrigada, participa ativamente das discussões. Né? Então, é muito bom ter um colega aqui colaborando e olhando para esse lado, né, dos apelos à indústria para colaborar Isso, com esse João, trabalho da. É, leva lá nossa reivindicação. é, a, É. Gessara pergunta, a Sara pergunta assim, os MAVs, né, os medicamentos de alta vigilância, eles são separados de maneira diferente para ficar armazenados no setor até o horário da administração? Ou é porque vai, então, né, vocês fazem 6 entregas ao longo do dia, ele tem uma cor diferente, vocês o diferenciam, como que é? Sim. Eles vão armazenados nos saquinhos vermelhos, né? Daí isso já identifica dentro do protocolo, e a cor vermelha para os MAVs é desde o recebimento, recebe, já armazena lá no CAF até a hora que chega no paciente, é todo identificado, né? Então, essa identificação já dá um alerta para a enfermagem. Ó, esse medicamento é do protocolo de MAVE e precisa de dupla checagem. Certo. Elô, muitas perguntas. Eu acho que a gente pode, né, fazer outras lives com você para entrar né, em mais detalhes sobre tudo, porque a gente daqui a pouco vai ser derrubada. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, assim, quais as principais vantagens do ponto de vista? Você falou várias coisas super legais, mas do ponto de vista clínico, humanístico e econômico da dose unitária. Bom, clínico, eu acho que é a otimização dos resultados da farmacoterapia, minimizando os riscos, né, minimizando os erros, e a sua individualização, se consegue individualizar a farmacoterapia, né? Em relação aos resultados econômicos, claro, né? Otimização de recursos, tanto de recursos relacionados a desperdício de medicamentos, a utilização da estabilidade estendida que a gente conversou aqui, recursos humanos, né? Os profissionais capacitados estão exercendo as suas funções, né? Isso tem resultado econômico. E humanístico, você falou aqui uma coisa que é importante a gente lembrar como farmacêutico, né? O preparo centralizado em capela de fluxo laminar, ele tem um resultado humanístico para a saúde ocupacional, né? Muitos medicamentos são preparados, às vezes, nas unidades de internação, nos postos de enfermagem, e eles têm um potencial genotóxico, né?
E às vezes a gente tem técnicos enfermagem grávida e que não sabe, e nem sempre são só quimioterápicos. Nós temos antivirais, que nem ganciclovir, valganciclovir, imunossupressores, inibidor de endotelina, como por exemplo a bozentana. Todos esses têm potenciais e são medicamentos perigosos, né? E então, a centralização é um resultado humanístico para a saúde ocupacional desses colaboradores. E falando em resultado humanístico, eu vou contar uma história que aconteceu. Eu acredito que, e até a criança percebe, ela se sente cuidada, ela recebe um medicamento todo identificado, pronto para ser administrado, e a gente recebeu um vídeo recente de uma menina que fez um tratamento lá e que ela falou que aquele medicamento era preparado com todo carinho pela farmácia. Então, o que que acontece? Ela se sentiu cuidada, né, por nós, a partir do momento que ela recebe aquele medicamento, né, todo identificado, e isso foi muito gratificante para todos nós. Ih, Elô, me emocionei, porque é um trabalho, você falou do volume de trabalho, né, dos desafios que vocês enfrentam. Olha só, gente, minha maquiagem vai borrar, Lourdes, isso a gente não combinou. E é um trabalho, né, fazer esse tipo, esse cuidado, né, de cuidar das pessoas por meio de uma coisa tão técnica, né, que as pessoas falam, não dá para transformar, dá para transformar medicamento em cuidado, em carinho, em amor, né? E vocês mostram isso. Então, nós estamos partindo de 5 minutos finais. Eu vou deixar aqui um abraço pro Vinícius, pro Homero, que estão por aí também cumprimentando a gente. Muita gente agradecendo e parabenizando pelo trabalho de vocês e pela sua competência, pela forma clara com que você traz. E uma coisa muito importante que você faz o tempo inteiro, né, Elô? Se remetendo aos estudos, às evidências científicas. Então, quando o João acabou de comentar, assim, tem hospital que não tem condições, não tem estrutura, não tem condições financeiras de fazer uma dose unitária, mas você e deveria adquirir, né, medicamentos já prontos para uso. Vocês também fazem, mesmo tendo toda a estrutura, né? Você contou aqui para gente que faz privilegiam aquisições de doses prontas, porque facilita muito, né, para dar atenção para outras doses, né, que não tem disponível no mercado. Então é muito legal ver toda o trabalho de vocês, essa qualificação de fornecedores e tudo mais. A Ítala está aqui mandando beijos, cuidar, né, que é um ato de amor, e é mesmo, a gente ama cuidar, né, é legal ver isso, porque assim, muita gente separa, né, a farmácia clínica cuida do paciente e a farmácia hospitalar, a gestão, a farmacotécnica cuida de medicamento. Não é isso, né? Todos cuidam do paciente, cada um na sua função. Elô, vou passar para você, te agradecendo imensamente, porque nós vamos cair em breve, então eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho, suas considerações finais, e te agradecer imensamente por essa aula que você deu aqui de um cuidado farmacêutico completo a partir de farmacotécnica, sim. Ai, muito obrigada, foi muito bom conversar aqui com vocês e ter esses feedbacks, né? Falar que eu estou disponível e dizer que esse trabalho que eu apresentei não é meu, é de uma equipe, né? Não posso deixar de falar que tudo isso é de uma equipe, a equipe que está lá trabalhando e todo esse legado de todo mundo que contribuiu, né? E falar assim que realmente uma central de misturas intravenosas só vai ser viável para um hospital de alta complexidade, né? Tem estudos que mostram que isso você tem um custo fixo para isso e você consegue diluir com o número de doses que você prepara. E o hospital de alta complexidade usa muito medicamento injetável, né, de 30 a 50%, então essas doses preparadas vai diluir esse custo fixo
e ainda utiliza medicamentos de alta tecnologia, vamos dizer assim, né, medicamentos mais caros. Então, realmente, isso não é uma realidade para todos os hospitais, com certeza, né? E falar que mesmo com tudo isso, a gente também sente necessidade de melhoria. Nós não temos uma farmacotécnica para preparo de fórmulas magistrais e oficinais, e a gente terceiriza isso, que é o nosso sonho ter. Que aí o que a gente fala, a gente quer individualizar ainda mais. Não gostou do sabor? Eu tenho como mudar.